bem, existem alguns tipos de diabetes que iremos abordar aqui, mas sobre o tipo 1 normalmente aparece na infância ou na adolescência. É uma condição autoimune? Que é do- Isso, Exatamente, exatamente. doutora. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Geralmente ela comete, né, as crianças, adolescentes e adultos jovens, eles começam a ter os sintomas do diabetes tipo 1, que é o quê? É o nosso sistema autoimune, ele começa a destruir as células específicas que produzem a insulina no pâncreas. Então, desde cedo ele vai começar a ter essa destruição de células e normalmente esses pacientes eles começam a ter os sintomas quando já tem 70 a 80% dessas células destruídas já. Quais são os sinais que devemos deixar em alerta, né? E esse paciente chega no consultório, como é a investigação, qual é o diagnóstico? Então, normalmente o diagnóstico geralmente do diabetes tipo 1 é feito na emergência, né? As crianças ou adolescentes eles abrem um quadro de cetosclerose diabética, é o que a gente chama. Começa a ter bastante sintoma em casa, como eu mencionei antes, né? Sede excessiva, urinam bastante, às vezes começam com dor na barriga, pode ter um pouco de redução no nível de consciência e os pais levam para a emergência. Lá a gente faz os exames, a glicemia tá lá em cima, o sangue tá mais ácido e daí a gente consegue fechar o diagnóstico de diabetes tipo 1 nesses pacientes. Márcia, sobre a alimentação desse tipo de diabetes, tem alguma influência? Sim, tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabético tipo 2, né? Se eles são insulino dependentes ou eles são medicação oral, a alimentação vai ser sempre ter um papel fundamental para ajudar aí no controle dessa glicemia. É importante calcular no diabético tipo 1, é importante calcular aí a quantidade de carboidratos que esse indivíduo faz o consumo para poder aplicar a insulina uma vez que ele é diabético tipo 1. A dose de insulina deve ser aplicada sempre de acordo com esse carboidrato. O importante é que o paciente ele faça, mensure como é que está a glicemia dele antes da alimentação e normalmente 2 horas depois da refeição. O carboidrato, normalmente de índice glicêmico, um carboidrato simples, ele demora de 15, dependendo da alimentação, de 15 minutos a 2 horas para subir esse pico aí de glicose, né? Para o paciente poder fazer a aplicação da insulina. Então, com relação à contagem de carboidratos, de uma forma mais simples, é importante, então, o paciente, ele melhorar o controle aí da glicemia, né, vai ter uma boa resposta, melhorar também a flexibilidade na dieta padrão dele, uma vez pensando, todos os dias, nós mesmos não sendo portadores de diabetes, a gente tem o mesmo tipo de alimentação todos os dias? Não, às vezes a gente tem um evento, né, come alguns alimentos que está fora da nossa rotina alimentar do dia a dia, e mesmo o paciente diabético, às vezes ele vai no evento e ele fica, como é que eu vou fazer agora se eu tenho a quantidade X para aplicar de insulina? Então, quando ele aprende a contar o carboidrato, ele consegue flexibilizar então esse padrão alimentar até mesmo para esses dias, às vezes festivos, esses dias que ele sai da dieta habitual. Se ele faz controle também, né, da contagem de carboidrato, ele tem maior adesão ao tratamento, ajuda bastante, e reduzir também nas complicações de hipo e a hiperglicemia. Se ele consome, um exemplo, né, na contagem aí de carboidratos, se ele consome menos carboidrato naquele dia para uma indisposição e ele vai aplicar uma quantidade de insulina, é bem provável que ele vai ter uma hipo. Então, ele tem mais insulina no organismo dele do que ele precisaria para metabolizar aquele carboidrato. E em contrapartida também, se ele sai da rotina habitual, né, vai aí em um restaurante, uma festa, acaba consumindo mais carboidrato e aplica a mesma quantidade aí de insulina, ele também normalmente vai ter uma hipo. Então, esse paciente, tanto ele precisa ter uma adesão ou a dieta, quanto aquele paciente que ele é mais regradinho, que ele consegue, não é fácil, tá? Mas que ele consegue contar aí o carboidrato, ele consegue ter uma qualidade de vida melhor, contando o carboidrato e aplicando a insulina de acordo com a quantidade de carboidrato que ele consumiu no dia. Márcia, independente do carboidrato, todo vira açúcar, né? Todo ele, né? Isso, 100% do carboidrato vira açúcar.
Aqui entra no conceito, né, de contagem de carboidrato. Nós sabemos que é difícil essa prática de acompanhamento profissional, né, mas é importantíssimo para que ele tenha adesão. E inicialmente, assim, nenhum paciente consegue contar carboidratos sem o acompanhamento médico e nutricional, né. E para que ele realize a contagem de carboidrato, é importante definir a quantidade de carboidratos e a qualidade desse carboidrato ingerido. Lembrar sempre, tem que medir, não tem como ele fazer se ele não medir a glicemia dele antes e após a refeição, que aí o indicado são 2 horas, né? A gente tem que pensar que pode mudar, né, de um alimento para o outro, que é de 15 minutos a 2 horas, é um tempo bem relativo, né? Mas são cada tipo de carboidrato, mas essa é uma média. E 100% do carboidrato vai virar glicose, tá? Na maioria dos casos, a gente indica, então, a cada 15 gramas de carboidrato ingerido, 1 unidade de insulina. Como exemplo, a gente, uma maçã pequena, média, ela tem 15 gramas de carboidrato, equivale a 1 unidade de insulina. É uma receitinha de bolo que tem que seguir, né? Oi? É uma receita de bolo que tem que seguir para poder fluir as coisas, né? Exatamente, assim, auxilia na qualidade de vida do paciente, né? E é importante, além do carboidrato, a gente pensa que só o carboidrato, né, que se transforma em glicose, bastante atenção aquele paciente, né, saiu fora de casa, foi ali num fast food, numa pizzaria, ele consumiu também mais gordura e outros alimentos ali que não tá na dieta, até mesmo a proteína, ele vai ter que cuidar, porque de 2 a 6 horas vai ter um pico maior também dessa glicemia, e ele também vai ter que ajustar ali a quantidade de insulina que ele vai estar utilizando. Obrigada. E Bel, em questão aos exercícios físicos para diabetes 1 e 2, é algo seguro? Tem algo específico alguma recomendação que a gente tenha que fazer? Quem tem diabetes 1 e 2? Ele é seguro, só que tem que tomar alguns cuidados, né? Diabetes tipo 1, geralmente a pessoa já está acostumada a mensurar a glicemia, a seguir uma dieta equilibrada. Muito difícil quem vem de diabetes 1, que passou assim uma vida, geralmente, né? Ou muitos anos, pelo menos, chegar e ter uma vida assim de qualquer maneira. Como a gente conseguiu já perceber aqui pelo papo, tem que ser algo mais controlado, né? Medicação, dieta e o exercício. Quando chega uma pessoa pedindo esse acompanhamento de exercício do tipo 1, eu tomo bastante cuidado para mensurar a glicemia. Porque durante o exercício pode mudar muito. Então, tomar cuidado para não dar uma hipoglicemia nem hiperglicemia. Isso a gente tem que tentar controlar o máximo possível. Aí, geralmente, o quê? Mensura antes, mensura depois. E também ver o horário que a pessoa se alimentou, se não está em jejum, ou se comeu ali em cima da hora algo, né? Eu quero algo para dar energia. Às vezes as pessoas têm isso, né? Que vão pra academia, vou comer, quem nunca, né? Vou comer um chocolatinho aqui, vou comer um pãozinho para dar energia para treinar. E aí que entra o perigo, assim, sabe? Da gente ficar de olho para controlar a situação, né? Hoje em dia, até, eu não lembro o nome, acho que a doutora Nicole pode me ajudar. Tem um aparelhinho que as pessoas deixam fixo no corpo, eu não lembro o nome. Calibre? Libre. Então, eu tenho uma aluna, inclusive, que usa, muito bom, porque a gente consegue acompanhar pelo celular o nível que tá. Aí, às vezes, ela assim, fiquei um pouquinho tonta, um pouquinho fraca, a gente já, vamos ver. Aí já dá uma olhadinha lá. Inclusive, ela carrega o estoquinho dela pra SOS, né? Que ela fala. E isso facilita hoje em dia, assim, sabe? Sim. Mesmo assim, de tipo 1 é mais fácil, que a pessoa já conhece melhor o organismo, já sabe como lidar com aquilo. E a gente ajuda nisso, né? Durante o exercício. E do tipo 2, ajudar a regular bastante a sensibilidade à insulina. Também tem esses cuidados, né? De mensurar a alimentação e do acompanhamento durante o exercício. A diferença é que a atividade física pode ajudar tanto a ponto de reduzir a necessidade de medicamento. Então, tem um pouco mais de benefício, né, do que a 1. A pessoa, né, tipo, vê assim,
às vezes é uma meta, assim, até, sabe? Não, eu comecei a treinar porque eu quero me manter ativo, porque eu sei que melhora e eu posso diminuir a medicação. Isso é ótimo, né? Pra quem tem que conviver com medicação, né? Isso aí. Mas não pode, a única coisa que não pode é ir achando que não tem nada, comer qualquer coisa ou em jejum e não mensurar, não controlar, né? Essa glicemia durante o exercício, que muda bastante durante o exercício.